Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo, do curso Vetor e do Laboratório de Redação. A gente vai falar agora sobre algumas dicas para a redação do Enem. O que é que você tem que fazer para fazer uma boa redação no Enem? Então vamos lá. Primeira coisa, o que a redação do Enem pede para você? A redação do Enem te pede uma redação dissertativa argumentativa em que foque a solução de um problema indicado pela proposta temática. Segunda dica importante. A prova de redação exige de você a produção de um texto em prosa. Posso fazer poesia? Não pode, é prosa. Do tipo dissertativo argumentativo sobre um tema de ordem social, cultural, científica ou política. Tudo bem? Vamos avançar. Que aspectos a gente vai avaliar na redação do Enem? Os aspectos que a gente avalia são relacionados com a sua formação de ensino médio. Então vejamos. Tudo que você é avaliado na ordem de língua portuguesa, dos seus conhecimentos de mundo, são percebidos na sua redação. Então, o que a gente vai pedir na sua redação? Vamos lá. Você terá de defender uma tese, que é uma opinião que você dá sobre um tema, que é o grande assunto que está sendo proposto para você, apoiada em argumentos com coerência, coesão, formando um texto. Tudo bem? Seu texto tem que ser feito, redigido de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Presta atenção, não vou usar gíria, não vou usar marca de oralidade no meu texto, escolha as palavras exatamente com base naquilo que eu quero transmitir. Por fim, isso é típico da prova do Enem, o meu texto deverá elaborar uma proposta de intervenção para o problema que eu apresento. Então, sempre focando inclusive o respeito aos direitos humanos. Por fim, o que o texto tem que ter? Tema, que é o grande assunto que você vai trabalhar. Tem que ter uma tese, que é, então, o seu olhar sobre o tema. Tem que ter argumentos. E, por fim, a intervenção. Vamos ver cada um? Tema é o grande assunto definido por uma pergunta temática. Então, o seu tema sempre pede uma coisa mais geral, mais aberta, mas é uma pergunta temática, ok? Você tem uma tese, que é a sua opinião acerca do tema. Depois, os argumentos, fatos, dados, outros elementos que aconteçam no mundo que vão justificar a sua tese. E a sua proposta de intervenção, que é a indicação de uma solução para o seu problema. Então perceba, o Enem trabalha com uma solução para um problema. Alguns temas que caíram no Enem foram os seguintes, vejamos lá, por exemplo, de 2009, o indivíduo frente à ética nacional, um tema mais geral, mais de ordem cultural e de ordem sociológica. O trabalho na construção da dignidade humana, vamos percebendo como o Enem vai andando sobre isso. Depois, por exemplo, em 2012, movimento imigratório para o Brasil no século XXI, assunto recente, com a vinda de haitianos, por exemplo, para o Brasil, que isso se renova com a vinda de venezuelanos também. Depois, 2013, efeitos da implantação da lei seca, assunto também bastante discutido na nossa vida cotidiana, né? Por exemplo, temas mais recentes do Enem trabalham, olha que interessante, 2015, persistência da violência contra a mulher no Brasil. Depois, 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. É um assunto atual? Fique atento. Por fim, vejamos 2018. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então veja, o Enem vai cobrar de você assuntos gerais, assuntos de diversos campos do conhecimento e assuntos da sua vida cotidiana, ok? Então essa é a grande dica. Valeu, é isso aí, até a próxima.